Bom dia, queridos irmãos. Estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical, na nossa série sobre Levítico e o livro de Hebreus. Nós estamos fazendo uma comparação entre o Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, e o livro de Hebreus, que vai tratar de assuntos que são concernentes. Claro que ele trata de outros assuntos do Antigo Testamento, nós vamos ver isso hoje, mas são dois livros intimamente ligados. Hoje eu quero dar para você uma visão panorâmica dos primeiros capítulos de Hebreus e de como ele declara a superioridade de Jesus Cristo. Vamos orar, colocar diante de Deus a tua vida, vamos colocar diante de Deus a minha vida e o estudo que nós pretendemos fazer juntos aqui como povo de Deus. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo. Deus abençoe a sua vida. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, ó Pai, por podermos estar estudando a tua palavra agora e poder abri-la, compreendê-la com o auxílio do Espírito Santo, Pai, que inspirou, revelou e agora ilumina cada um dos teus servos, aquele que ministra a aula e a tua palavra, Pai, para que possamos compreendê-la melhor. Nós pedimos que o Senhor nos dê essa iluminação para que a nossa vida seja transformada através desta palavra que fala de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos compartilhar aqui com vocês essa tela, onde nós vamos colocar aqui, deixa-me deixar tudo certinho, ok, e você agora deve estar vendo, eu espero que sim, é isso aí, vamos lá, ok. Pois bem, nosso estudo está baseado justamente nós estamos fazendo esse estudo de Levíticos e Hebreus, e esse estudo de Levíticos e Hebreus, ele é marcado aqui justamente pela a presença, deixa-me ver aqui, ok, vamos continuar desse jeito mesmo, e vamos caminhar. Levíticos e Hebreus, nós estamos falando sobre a santidade na antiga e na nova aliança, na nossa Escola Bíblica Dominical aqui da Igreja Presbiteriana Luz do Mundo online. E você é nosso convidado para isso. Nós vamos, então, nesse instante, irmãos, um minutinho apenas. Hoje eu estou um pouco coisa. Vamos lá. Ok. Então, Levíticos e Hebreus, uma visão panorâmica que nós já vimos, já estudamos, que no livro de Levítico estão as leis e os mandamentos que Deus mandou Moisés dar ao povo de Israel. Especialmente as leis a respeito das reuniões de adoração, dos sacrifícios que o povo devia oferecer a Deus e dos deveres dos sacerdotes. Todos os que serviam no templo eram da tribo de Levi, tanto os sacerdotes quanto os seus ajudantes, os levitas. O sacerdócio levítico era de uma importância fundamental em todo o processo de expiação do povo de Deus, em todo o processo de expiação dos pecados. Era a maneira pela qual o povo estava sempre presentes. Então, notem que isso é fundamental. Quais são os destaques que eu quero fazer? A principal lição do livro de Levítico é que o Deus do povo de Israel é santo, é separado. Ele não está misturado com as outras coisas. A palavra kadosh, em hebraico, é santo. Portanto, o povo que tem aliança com Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que se manifestou a Israel, o Deus que escolheu esse povo, é santo e deve ser santo e completamente fiel a Deus. Neste livro encontra-se um mandamento que Jesus chamou de o segundo mais importante de todos, no capítulo 19 e 18, que diz assim: amarás
teu próximo como a ti mesmo. Pois bem, neste estudo de hoje, nós queremos falar justamente sobre os primeiros 2 ou 3, os primeiros 3 capítulos. Não sei se a gente vai chegar ao 3º capítulo ainda, mas os primeiros 2 capítulos do livro de Hebreus nos dá uma perspectiva em retrospectiva, quer dizer, uma olhada para trás, mas assim, o começo, abrindo as portas para a compreensão. Vamos compreender uma coisa importante aqui. Essa carta ela não tem destinatário, né? No texto bíblico propriamente dito, ela não tem destinatário. Paulo à igreja que se reúne em Corinto, isso é um destinatário. A Epístola aos Hebreus, ela começa diretamente como se fosse um discurso. Alguns acham, inclusive, que era uma espécie assim, de mensagem, de pregação, de sermão, que foi feita por alguém, que nós não sabemos quem é, também não assina. Então, é uma carta muito mais exortativa, uma carta que vai ensinar e exortar. E ela recebeu esse nome porque há alguns pressupostos muito claros na carta. Esta carta foi escrita para pessoas que conheciam muito bem a história bíblica. Ela foi escrita no 1º século. Então, vamos pensar aqui junto comigo. Quem, no 1º século, que morava dentre todos os cristãos, eles eram cristãos, quem recebeu essa carta é alguém que fez um compromisso com Jesus. Como é que nós sabemos disso? Olha aqui. Temos muito o que dizer a respeito deste assunto, um dos assuntos que ele trata na carta, né? Mas, porque vocês custam a entender as coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então, notem, são pessoas que têm um compromisso com Cristo, mas que precisam se desenvolver na fé. Só que a maneira como esta carta trata e vai dando exemplos e vai falando sobre as coisas que são muito claras no Antigo Testamento, pressupõe que estas pessoas, estes cristãos, embora sejam novos na fé e precisem de ensinamentos como leite, não sejam aqueles ensinamentos muito água com açúcar, muito leitinho, eles precisam daquelas coisas fundamentais, no entanto, eles têm um conhecimento tremendo das leis, das cerimônias, de tudo aquilo que diz respeito ao Antigo Testamento. Eles sabem sobre as histórias do Gênesis, eles sabem sobre as histórias dos juízes, eles conhecem a história dos reis. Tanto é que o escritor cita estas coisas como se fosse do conhecimento de causa deles, fosse coisa do cotidiano, do dia a dia. Ora, nós que somos cristãos, gentios, que não fomos criados dentro de uma cultura judaica, se você pega uma pessoa recém-convertida, ele sabe as histórias do Antigo Testamento, porque elas são conhecidas, são famosas e tal, mas o conhecimento que os leitores de Hebreus têm do sacerdócio, dos sacrifícios, da maneira levita, das coisas mais fundamentais e mais importantes, e até muito profundas da história de Israel, só pode nos mostrar que esta carta foi escrita para judeus convertidos ao cristianismo. E judeus que provavelmente conheciam profundamente o Antigo Testamento. Para eles, o Antigo Testamento era normativo. É possível que fossem ex-fariseus, ex-saduceus, podia ser até escribas da lei que se converteram ao cristianismo. E estas pessoas, havia várias comunidades como essas, havia uma comunidade em Roma, pode ser, porque no finalzinho há uma saudação dizendo assim, olha, os da Itália te saúdam e tal. Então, alguns acham que o grupo originário se localizava na cidade de Roma. Havia em Antioquia da Síria uma comunidade de judeus que havia fugido quando houve a destruição do templo no ano 70.
Esta carta foi escrita entre os anos 60, 65 e 90, talvez, e onde o velho sistema sacrificial judaico havia desmoronado, não havia mais o templo. As sinagogas estavam tomando conta de todos os lugares. E estas sinagogas mantinham ainda o judaísmo que veio a se tornar o judaísmo da Idade Média e mais tarde vai dar origem ao judaísmo moderno. Então, notem, nós estamos aqui falando e lidando com pessoas que conhecem muito bem o Antigo Testamento. A estas pessoas, nós vamos ver qual é o primeiro propósito de Hebreus, que é mostrar a glória da pessoa de Jesus. É possível que muitos destes convertidos estivessem passando por tantas lutas e eles estavam lembrando, talvez, há uma exortação muito forte, que no finalzinho nós vamos ver, uma exortação contra abandonar a fé, e talvez pudesse haver uma certa apostasia. Alguns deles estavam pensando, vamos fazer parte da sinagoga, nos dá algumas vantagens, porque as sinagogas já estão assimiladas desde o século III, IV antes de Cristo. A sociedade greco-romana já estava acostumada com as sinagogas, mas estava começando a crescer a perseguição aos cristãos. Os cristãos foram expulsos da sinagoga. Então, estes judeus cristãos, ou esses cristãos de origem judaica, estavam sentindo a rejeição do seu próprio povo. Eles eram judeus. Então, aqui, mas será que não é melhor nós voltarmos à velha religião, ou à religião dos nossos pais, ou à religião na qual eu fui criado? Perceba, o livro de Hebreus ele já começa direto fazendo isso. Vamos dar uma olhadinha? Olha só, Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, então notem, a religião dos pais foi Deus quem falou, Deus se revelou aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, o versículo 4 vai dizer, assentou-se à direita de Deus, na majestade, nas alturas. Então, notem que os primeiros 4 versículos, eu coloquei só os 3 primeiros, porque nós vamos começar estudando esses 3 primeiros, depois nós vamos para o 4º versículo. Mas note que esses 3 primeiros versículos, eles são contundentes. Ele vai direto ao ponto, ele não perde tempo. Olha, aqui quem está falando é fulano de tal. Por isso nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, quem escreveu Hebreus. E não sabemos também a quem se destina, mas podemos intuir que eram pessoas que criam nisso que está sendo dito aqui, porque ele parte de um ponto conhecido e vai acrescentando coisas que demonstram que os tempos mudaram, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, é melhor, ele nos falou pelo Filho. É o Filho quem veio. Ele, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual também fez o universo. Mas no princípio criou Deus os céus e a terra? Não é assim? Mas João vai dizer, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Ele... todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, o verbo Jesus Cristo, nada do que foi feito se fez. Então, nota, ele está afirmando aqui que Jesus estava com o Pai na criação. E isso, para o judeu, tem que ser realmente convertido. Ele tem que crer que Jesus Cristo é, de fato, igual a Deus. Tem a divindade do Pai.
E o Pai e o Filho e o Espírito Santo constituem um único Deus. Isso para os judeus era muito difícil de entender. Vamos destrinchar esse texto aqui, meus irmãos. Olha só, a primeira coisa é que Deus falou. Não há dúvida disso. Deus falou. O fato da revelação divina é de que Deus se comunicou no passado. Deus não se deixou ficar escondido. Deus se mostrou aos pais. De que maneira? Aparecendo a eles através dos profetas. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Deus usou a sarça ardente, Deus usou o fogo ardente do Sinai, Deus usou palavras vindas do alto, Deus usou anjos, Deus usou profetas. Ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. A realidade do Antigo Testamento é uma revelação divina. Paulo vai escrever a Timóteo para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso iria ouvir estas palavras que seriam lidas diante da igreja para Timóteo. Toda a escritura é inspirada por Deus, foi soprada por Deus. A palavra inspirada é theopneustos, que significa soprada por Deus. E é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a realidade, tomem cuidado, porque muitos judeus e muitos que não gostavam dos judeus, ao aceitarem o cristianismo, disseram, olha, o Velho Testamento, o Antigo Testamento não serve para nada. Para eles, não era chamado de Antigo Testamento, era chamado de as Escrituras, a Escritura. Eram os livros que hoje nós chamamos de Novo, Antigo Testamento, a Antiga Aliança, ou como hoje em dia cada vez mais se fala, a Primeira Aliança, para indicar uma continuidade com a nova aliança, mas isso não pode ser descartado, não pode ser jogado fora. Isso é a palavra de Deus. Deus falou, Deus se revelou, Deus se mostrou, Deus não ficou escondido, Deus não ficou lá no céu só olhando para a gente, ele desceu. Isso é muito importante para o Antigo Testamento. Aliás, o Êxodo começa quando Deus ouve o clamor do seu povo, lembra-se da promessa e da aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó, e ele desce, e ele entra na história humana. E aí ele aparece a Moisés no capítulo 3 de Êxodo. Então, Moisés é uma figura importantíssima para os judeus. Juntamente com Moisés, nós temos os patriarcas, nós temos o irmão de Moisés, que é Arão, que é o primeiro sumo sacerdote, isso nós estamos estudando no livro de Levítico, e depois que Moisés morreu, Josué, que levou o povo para dentro da terra prometida. E vamos nos lembrar que o nome Josué é exatamente o equivalente hebraico do nome Jesus. Yeshua, que é o nome de Josué, é traduzido para o grego Jesus. Então, há uma comparação no livro de Hebreus entre Jesus e a revelação do Antigo Testamento, dada através dos profetas, a revelação dada através das manifestações de Deus e a revelação dada pelo Filho, a palavra, o verbo de Deus. Olha aqui, a superioridade de Cristo como revelação divina. Note, toda a Escritura é a revelação de Deus, é útil para o ensino. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é Deus falando. Isso é uma importância capital. Só que nesses últimos tempos, ele nos fala diretamente, face a face. Nem Moisés teve esse privilégio de falar com o Filho, porque o Filho veio e revelou o Pai. Jesus é a revelação máxima de Deus. É o próprio Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então, olha só, tendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, isso é muito importante, isso é essencial. Nestes últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Jesus disse bem alto, quem crê em mim,
crer não somente em mim, mas também naquele que me enviou. Quem me vê a mim, vê também aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que quem crê em mim não fique na escuridão. Olha só que coisa extraordinária isso. Deixa eu só conferir aqui uma coisa, se está tudo ok. Ah, tá ok, tá tudo aqui. Apenas para eu ter certeza. Ah, ok. Porque eu tive a impressão de que não estava gravando. Então, vamos voltar aqui, me perdoe. Vamos continuar e voltar ao nosso... Ah, entendi o que aconteceu aqui. Aqui. Então, vamos lá. Continuando aqui. Então, notem o que Hebreus está nos dizendo logo no primeiro versículo. Que embora Deus tenha falado antigamente, e essa fala de Deus está consolidada nas escrituras sagradas, na Torá, nos profetas e nos escritos, na Tanakh, que é a abreviatura em hebraico desses três grupos que formam justamente os 22 livros do Antigo Testamento, que se transformam nos 39 livros que nós chamamos de Antigo Testamento. E, embora isso seja essencial, está escrito, hoje nós temos uma revelação maior. O Filho, o próprio Filho, veio nos mostrar o Pai. A revelação, então, é completa, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Lembra que Moisés pediu, Senhor, deixa-me ver a tua face, deixa-me ver a tua glória, e Deus disse, você não poderá me ver a glória? Pois bem, agora nós estamos vendo aqui o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele quem sustenta o universo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, este que vocês talvez estejam pensando em abandonar é superior, é maior. Olha o que diz aqui. Deus falou, né, outrora, pelos profetas, mas agora, pelo Filho. Que é melhor. Deus falou, então, aos pais, mas agora, a nós. Nós somos objeto do falar de Deus. Você fica admirado, puxa, Deus falou com Abraão, Deus falou com Josué, Deus falou... Sim, Deus está falando com você agora. E aqui, antes, diversas vezes. Mas desta vez, ele nos fala nestes últimos dias, é a fala derradeira de Deus, é a fala final de Deus, é a fala que vai ficar para a eternidade. Note, aquilo que ele falou no Antigo Testamento está sendo completado agora, e isso nos mostra a superioridade de Cristo. Nesses dois versículos aqui, do versículo 2, 3 e 4, nós vamos ver a superioridade de Cristo sendo revelada aqui na carta aos Hebreus de uma maneira extraordinária, em poucas linhas. Olha só, Cristo, o herdeiro, está lá no verso 2, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, olha só, ele é o herdeiro do universo, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é o herdeiro, não é qualquer um, não. Cristo é o Criador, olha aqui, pelo qual também fez o universo. Cristo é aquele que revela, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Você quer ver a Deus? Olha para Jesus. Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus disse, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes visto? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então, olha a superioridade de Cristo sobre Moisés, sobre Arão, sobre
Quando Moisés desceu do monte, ele tinha visto assim Deus pelas costas, o brilho da presença de Deus ficou tão forte no seu rosto que ele teve que cobrir o rosto, ninguém conseguiu olhar para ele por causa do resplendor da glória. Pois bem, está aqui a fonte desta glória. E vocês estão olhando para ele, vocês estão conhecendo Jesus Cristo. Jesus é o sustentador, ele não só criou o universo, como ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Se Jesus disser uma palavra, o mundo inteiro se desfaz, o universo inteiro se desmorona, os átomos todos vão entrar em reação em cadeia, e os céus passarão com estrepitoso estrondo, como diz a segunda carta de Pedro. Os elementos abrasados derreterão. Por quê? Se Jesus retirar a sustentação do universo, não há nenhuma força atômica que segure o universo. Ele vai explodir. Olha a superioridade de Cristo. Cristo é o Redentor, no verso 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados, o que ele fez? Ele se tornou dominador, ele está vencendo este mundo, está vencendo o inimigo. E o último inimigo a ser derrotado é a morte. Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. E lá no livro de Hebreus diz assim, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus... Desculpa, no livro de Hebreus, citando o Salmo. Então, diz lá, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Cristo é o mais elevado, tendo se tornado tão superior aos anjos, que herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 4 diz assim, assentou-se à direita na majestade e nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Olha só. Vamos agora pegar aqui o texto da carta aos Hebreus. Nós vamos ler aqui nós temos esse lado da tradução na linguagem de hoje, aqui é a revista atualizada, aqui é a nova versão internacional, que vai falar justamente o capítulo, filha superior aos anjos. Mas eu quero pegar o texto aqui, o texto que nós lemos, notem bem, nós só lemos até agora, se a gente pegar aqui, existe aqui Cristo, a perfeita revelação de Deus. Nós só lemos até aqui. Nós vamos começar a ler agora a partir daqui. Ok? Olha só. Esse é o texto que nós lemos e que está aqui. Ok? Então, deixa eu ver. Aqui também nós vamos começar a ler. Está aqui. Está vendo? Deus, outrora falado muitas vezes, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Vamos dar uma olhadinha nisso, porque esse texto aqui é repleto de citações do Antigo Testamento. Assim Deus, note, por isso que eu digo que quem leu essa carta, a quem foi dirigida essa carta, tinha que ter um conhecimento muito grande das escrituras do Antigo Testamento, porque a citação dos textos do Antigo Testamento é tão constante que somente... eu tenho a impressão que era formada, a audiência original dessa carta era formada especialmente por fariseus, por escribas da lei, por pessoas... Os saduceus não conheciam tanto, mas os escribas, os mestres, os rabinos, os fariseus sabiam a Bíblia de cor. E esse tipo de midrash que é feito aqui, quando vai se encadeando vários textos bíblicos, era muito comum entre os judeus. Olha assim, assim Deus fez com que o Filho fosse superior aos anjos, isso é na linguagem de hoje. E lhe deu um nome, nenhum anjo foi chamado de filho, que é superior ao nome deles. Pois Deus nunca disse a nenhum dos seus anjos, você é o meu filho, hoje eu me tornei seu pai. Onde que está isso? Tu és meu filho, eu hoje te gerei.
Também não se disse a respeito de nenhum anjo, eu serei o pai dele, e ele será o meu filho. Está aqui, olha, Salmo 2, 7, 2 Samuel 7, 14, 1 Crônicas, tá? Olha aqui, Salmo 2, 7. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Segundo Samuel, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Em 1 Crônicas 17, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Ele está falando aqui de Davi como figura messiânica. Então, notem, Hebreus está associando aqui a figura de Davi como filho de Deus e está aplicando essa mesma figura, porque Jesus é descendente de Davi, então Jesus recebe os mesmos títulos que Davi recebeu. Porém, quando Deus enviou ao mundo seu primeiro filho, ele disse que todos os anjos de Deus o adorem. Está lá em Deuteronômio 32, 43. Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos, tomará vingança dos seus adversários e fará expiação pela terra do seu povo. A palavra nações aqui, que está escrita na Bíblia massorética, na Septuaginta, é traduzida por anjos. Então, ele está citando aqui o texto do Antigo Testamento. Deus faz com que os seus anjos se tornem ventos e os seus servidores chamas de fogo. Está lá no Salmo 104, 4. Está aqui, ó. Fazes os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Então, notem, mas sobre o Filho, diz, o teu reino, ó Deus, vai durar para sempre. Tu governarás o teu povo com justiça. São profecias messiânicas, falando do Filho. Tu amas o bem e odeias o mal. Foi por isso que Deus, o teu Deus, te escolheu e te deu a alegria de receber uma honra, né? Honra de ser rei, muito maior do que a dos teus companheiros. Isso está lá no Salmo 45. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu, Messias, com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, os textos que falam de Jesus como Messias estão mostrando que Deus nunca falou assim com os anjos. E as Escrituras também dizem, tu, Senhor, no começo, criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. Deixa eu dizer uma coisa aqui. E isso mostra para mim que esse texto é dirigido especialmente aos fariseus e aos escribas, porque os saduceus não acreditavam em anjos, mas fariseus e escribas convertidos ao cristianismo, que ainda estavam na dúvida. Pode ser que alguns desses aqui fossem os perseguidores de Paulo. Havia cristãos que perseguiam Paulo. Vamos lá. Tu, Senhor, no começo criaste a terra, e com as tuas próprias mãos fizeste os céus. A terra e o céu vão acabar, mas tu viverás para sempre. Eles ficarão velhos como roupa, e tu os dobrarás como se dobra um casaco, e serão trocados como se troca de roupa. Mas tu és sempre o mesmo, e a tua vida não tem fim. No Salmo 102, versículos 25 e 27, especialmente na Septuaginta. E lá no Salmo 110, né, que já está lá em Hebreus, diz assim, olha, assenta-te do meu lado direito até que eu ponha os seus inimigos como estrado, uma figura que derrota a humilhação, debaixo dos seus pés. Salmo 110. Disse o Senhor, a palavra que é Jeová, a Adonai, ao meu Senhor. Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Perceberam? Olha só. Por isso, devemos prestar mais atenção nas verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. O livro de Hebreus vai falar muito de que o povo de Israel se desviou várias vezes no deserto. E por isso ele está exortando e dizendo, cuidado,
não se desvie. Não há dúvida de que a mensagem que me foi dada por meio de anjos, que história é essa? Né? De acordo com Atos 7, 38 e Gálatas 3, 19, no discurso aqui de Estevão, diz aqui, é este Moisés quem esteve na congregação no deserto. A congregação é a Assembleia do Deserto. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então, havia entre os judeus da época de Jesus a ideia de que a lei foi dada por intermediação dos anjos, porque fala que a presença do Senhor se manifestava através do anjo do Senhor. Olha o que diz aqui no versículo 53 desse mesmo discurso. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. É o sermão de Estevão, antes de morrer. E Gálatas 3,19 diz o seguinte, qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, o herdeiro, a quem se fez a promessa, e foi promulgada a lei por meio de anjos, pela mão de um mediador, que foi Moisés. Jesus é superior aos anjos. Não há dúvida de que a mensagem, a lei que foi dada por meio de anjos é verdadeira. E aqueles que não a seguiram, nem foram obedientes a ela, receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Note, aquilo que foi dado por anjos provocou a morte de quem desobedeceu. Agora nós estamos diante daquele que é superior aos anjos. E ele está nos dando essa nova lei, a nova aliança. Se aqueles que desprezaram a lei dada por anjos pereceram no deserto, qual é o castigo daqueles que vão perecer se desprezarem a lei dada pelo filho, pelo descendente, pelo herdeiro? Está percebendo como esse negócio é sério? Como Jesus é grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação. E depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Está falando do Evangelho. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas. Lembra que nós estávamos estudando as pragas do Egito, e as pragas do Egito não são chamadas de pragas, elas são chamadas de maravilhas e sinais. Vai lá ver. A palavra praga vai aparecer lá na 8ª praga, mas no sentido de castigo, e não no sentido de maldição, de alguma coisa assim. Não, eram sinais e maravilhas do poder de Deus. O que Jesus fez quando ele veio ao mundo? Sinais e maravilhas do poder de Deus. Olha só, ao mesmo tempo, por meio de sinais, poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles, daqueles que testemunharam acerca de Jesus. E, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Jesus Cristo é o Salvador, pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir. O mundo do qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas, alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que penses nele? Que é o ser mortal para que te preocupes com ele? Tu o colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos, mas tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Está falando do Salmo 8. Ok? Quando se diz que Deus pôs todas as coisas debaixo do domínio dele, de Jesus Cristo, isso quer dizer que nada ficou de fora, nem os anjos. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas. Não, o ser humano que vai governar todas as coisas é Jesus Cristo, é um representante nosso. Mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo, ele foi colocado em posição inferior aos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora, nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Por isso, pois Deus que cria e sustenta
todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus Cristo perfeito por meio do sofrimento, o aperfeiçoou através do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, né, os que se tornam filhos de Deus por meio da fé, tomassem parte na glória de Jesus, pois é Jesus quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos seus pecados, e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai. Note, os anjos não são instrumentos de salvação, como Jesus Cristo é. Eles são ministros da salvação, eles são mensageiros da salvação, mas nem lhes foi dado o privilégio de pregar o evangelho. Esse privilégio foi dado a nós. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, nós mesmos. Você que faz parte, você que era judeu, cresceu como judeu e agora está se cumprindo a promessa na sua vida. A promessa dada aos pais pelos profetas, como ele diz: ó Deus, eu falarei a respeito de ti aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Salmo 22, que é aquele salmo que Jesus cita na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Lá no finalzinho vai dizer: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Se você ler o Salmo 22, você vai ver que há um processo que chega à morte. Ele foi cortado da terra dos viventes. Mas logo em seguida, ele aparece falando à grande congregação e anunciando aos meus irmãos, declarando o seu nome e declarando o nome de Deus. Então, é o cumprimento da profecia de que ele haveria de ressuscitar. Os filhos, como ele os chama, são pessoas de carne e sangue. E por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, não foi igual aos anjos. Os anjos não têm um corpo igual a nós, tomando parte na natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, um anjo. E também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que ele não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como dizem as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão, lá em Isaías 41. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, os seres humanos, ok? As pessoas que se tornaram filhos de Deus, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Olha só, meus irmãos. Vamos voltar aqui. Né? E vamos ver o que diz aqui. Jesus, então, é superior aos anjos. Embora a lei antiga tenha sido dada através dos anjos, a superioridade do Filho sobre os anjos está muito bem explicada nesses versículos que nós lemos aqui. E a superioridade do Filho do homem sobre os anjos está no texto que nós acabamos de ler. Olha bem, por causa disso, meus irmãos, nós temos uma grande responsabilidade. Por quê? Porque Jesus se humilhou como Filho do homem e foi exaltado para nos levar ao Pai. Vamos ver? Então, olha só. Jesus é a revelação superior de Deus, que complementa a revelação de Deus, que já era extraordinária. Jesus está acima dos anjos, porque os anjos foram colocados como servos e ministradores de Jesus. Quando Jesus foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, lá em Marcos, diz que ele foi para o deserto, conduzido pelo Espírito Santo, e diz assim: estava entre as feras, mas os anjos o serviam. Hoje em dia existe um culto aos anjos. As pessoas estão pedindo mais aos anjos do que a Deus. Isso é paganismo. Culto aos anjos é paganismo, não é cristianismo. Jesus é também superior a Moisés, a Josué e a Arão. A superioridade de Jesus sobre Moisés, que é o construtor do tabernáculo de Deus.
Jesus prova essa superioridade lá em Hebreus de 1 a 6. E a migração de Israel pelo deserto como exemplo que adverte a igreja. Nós estamos estudando isso durante a semana, onde nós estamos vendo a peregrinação mostrando qual é o caminho da santificação. E este caminho da santificação está aqui. Vamos dar uma olhadinha nesse texto? Está aqui, olha. Jesus e Moisés. Meus irmãos, na fé, vocês também foram chamados por Deus. Olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos. Pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Moisés foi grande. Moisés foi extraordinário. Mas Jesus é superior. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo que existe. Quem é mais importante? E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus. E falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Para os judeus, essa coisa assim, olha, Moisés disse, pronto, resolveu o problema. Ele está dizendo, esse escritor aos Hebreus está dizendo para esses judeus convertidos, olha, está aqui alguém que é superior, porque Moisés construiu o templo para Deus como fiel servo. Mas agora veio o patrão, veio o dono da casa. Olha só, Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem, a nossa confiança naquilo que esperamos. Olha só, a casa que Jesus está construindo somos nós somos tijolos desta casa. Nós somos povo de Deus que foi construído. Por isso diz o Espírito Santo. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejais teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente. E disse, eles são gente de coração perverso, não querem obedecer os meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz esse juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, aonde eu lhes teria dado descanso. Salmo 95 diz isso. Né? Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falam as Escrituras se aplicar a nós, animem em si uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim na confiança que temos tido desde o princípio. E é isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram seus antepassados quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ora, ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Percebam, meus irmãos, nós estamos diante de alguém que é superior ao próprio Moisés. Este alguém também é superior a Josué. Está lá no capítulo 4, versículos 1 a 13. E o desafio é feito para que nós ouçamos as promessas de Deus e essas promessas de descanso para a igreja e a eficácia da palavra de Deus. Jesus também, no livro de Hebreus, é superior a Arão. A superioridade de Jesus sobre Arão, o primeiro sumo sacerdote, é dita lá em Hebreus 4, 14 até o capítulo 5, 10,
Só que isso nós vamos deixar para a semana que vem, onde nós vamos falar também da primeira advertência, da primeira exortação, uma advertência contra a apostasia. Meus irmãos, olha só, nós só lemos 3 capítulos. Tem muita coisa para a gente aprender. Tem muita coisa para a gente guardar. Deus abençoe a tua vida e até daqui a pouco no nosso encontro de comunhão da família Luz do Mundo ou no nosso culto às 11 horas. E se você está ouvindo isso depois, nós vamos ter aqui, olha aqui em cima, ou coloque em algum lugar, procure aí a Lei de Deus, Evaldo Berangera, Igreja Presbiteriana Luz do Mundo, para você poder assistir a série toda. Este já é a oitava aula sobre este assunto. Que Deus abençoe a sua vida e até semana que vem, se Deus nos permitir.